Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 sobre o tema geral, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já tivemos a primeira aula falando o que é avivamento espiritual e na aula de hoje nós vamos tratar sobre o avivamento no Antigo Testamento. Muito bom, esta aula presencialmente será do dia 8 de janeiro de 2023. Bom, o avivamento no Antigo Testamento é o título desta aula. E o nosso texto áureo está em Êxodo, capítulo de número 34 e versículo 10, que diz o seguinte: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Esse é o nosso texto áureo, Êxodo 34 e versículo 10. A verdade prática diz o seguinte: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A nossa leitura bíblica em classe para o desenvolvimento da aula está em 2 Crônicas, capítulo de número 34, do versículo 29 até o 33, que eu recomendo que você faça essa leitura, tá bom? Então vamos lá. O avivamento no Antigo Testamento. Quero convidar você para a gente pensar um pouquinho no texto maior, no texto áureo, Êxodo 34 e versículo 10. Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Pois é, esse texto, esse nosso texto áureo para esse comentário, está no capítulo 34, então, de Êxodo, do versículo 10 até o versículo de número 28. Então, Êxodo 34, do versículo 10 até o versículo de número 28, é onde está inserido esse nosso texto áureo para meditação. E aqui é aquele momento em que Deus, pela segunda vez, falou no coração de Moisés, ou falou com Moisés, para que ele subisse ao monte para orar. A segunda vez, porque a primeira, Moisés já tinha passado aquele momento maravilhoso com o Senhor, e no final da vigília, no final do propósito, o próprio Senhor falou com Moisés que era para ele descer porque o povo tinha se corrompido. Porque Moisés é que subiu ao monte para passar 40 dias e 40 noites em oração. E o povo ficou no pé do monte, só que eles disseram, Moisés morreu e ficamos sem líder, e esqueceram rapidinho que foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Invisível, extraordinário, que tirou eles da terra do Egito, com mãos fortes, permitindo até aquelas pragas para o faraó, por aquelas maravilhas que aconteceram, mas eles esqueceram durante esse período em que Moisés estava em oração diante de Deus. E acabaram fazendo um bezerro. Quem foi o responsável foi o próprio irmão de Moisés, que foi o Arão, que não subiu ao monte. E depois ele, para se justificar diante de Moisés, dá a entender que ele
foi pressionado. Enfim, a verdade é que se corromperam. O povo se corrompeu rapidinho e entraram pelo caminho da idolatria. Moisés desce, ficou tão chateado, tão nervoso e perdeu até mesmo o controle emocional, não era para menos. E aquela tábua, a primeira tábua da lei que o próprio Deus escreveu, nesse momento maravilhoso que estava só Moisés e o Senhor no monte, Moisés acabou quebrando as tábuas da lei no bezerro que ele viu. Porque o povo fizeram bezerro e estavam adorando o bezerro e declarando que aquele bezerro era o Deus que tirou eles do Egito. Moisés ficou, vamos falar na nossa linguagem, nervoso e quebrou as tábuas da lei no bezerro. E, enfim, depois teve ali toda uma situação desastrosa por conta desse pecado. Porque a idolatria é um pecado gravíssimo diante do Senhor. Bom, Deus novamente fala com Moisés no capítulo de número 34, a partir do versículo 1 de Êxodo, e o Senhor fala com ele, que é para ele sim subir novamente ao monte, porque o Senhor vai falar com ele. E como de fato falou. E a expressão foi justamente entre vários pontos importantes desta fala direta de Deus com Moisés, lembrando que Deus responde oração, Deus é Deus de relacionamento. Então, quando Moisés está se relacionando com Deus em oração, os céus se abrem, a manifestação da glória de Deus é extraordinária e a voz de Deus é incrível. E Moisés depois registra o que o Senhor disse. E ele disse: eis que eu faço um concerto. Ou seja, Deus está mostrando que ele é um Deus de aliança. Aquela promessa que ele fez para Abraão, para a descendência de Abraão, o Senhor vai cumprir. Mesmo que muitos pelo caminho vão transgredir, vão cometer iniquidade, muitos vão se perder, mas a aliança de Deus, ela continua ativa. E aqui dá até para entender que é como se ele, o Senhor, está renovando a sua aliança. Mas na verdade não, é na expressão que a gente entende. Ele diz: eis que eu faço um concerto. Ou seja, ele está novamente falando com Moisés: eu sou Deus de aliança. E olha, fique sabendo que eu sempre vou fazer diante de todo o teu povo, porque ali o Senhor vinha se referindo que o povo é dele, mas está sob a liderança de Moisés. Deus honrando a pessoa do líder, aquele seu servo que ele chamou para a realização de uma grande obra. Por isso que ele usa a expressão, esse teu povo. Eu vou fazer maravilhas no meio deles. Como nós estamos estudando sobre avivamento, temos que entender que avivamento nada mais é do que maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias que somente o Senhor pode fazer. E ele diz: farei maravilhas no meio deste povo, aquelas maravilhas que em um outro povo, no meio de outra gente, jamais foi vistas. E a verdade prática diz para nós o seguinte: a Bíblia, então, com isso, ela revela, baseado em todo esse análise do primeiro versículo de Êxodo 34:10, e logicamente temos uma série de outros textos e versículos, o fato é que a Bíblia revela um Deus que responde ao seu povo, responde à oração, responde esse relacionamento, mesmo que tem uma pessoa que se coloca para ser o representante do povo em oração. Deus responde às orações. E lógico, quando o povo também se manifesta, Deus sempre vai responder. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de relacionamento. É
é um Deus de aliança, um Deus de conserto, mas é um Deus que ele quer que o seu povo clame a ele, ore a ele, e ele promete aqui responder estas orações. Jeremias 33, 3. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando ele fala, eu vou te responder, e você vai ver coisas grandes e firmes que não sabe, sem sombra de dúvida, está as maravilhas, está as coisas extraordinárias que somente o Senhor sabe e pode fazer. Então estamos estudando sobre o avivamento no Antigo Testamento, é o título desta aula. A introdução desta aula é o seguinte: houve momentos em que o povo israelita deixou de se levar por práticas estranhas. Sim, durante toda a história de Israel, é por isso que nós estamos tratando sobre o avivamento no Antigo Testamento. O fato é que o povo de Deus, o povo de Israel, sempre se deixou levar por práticas estranhas, principalmente a idolatria. A partir da idolatria, o sexo ilícito e tantas outras situações gravíssimas, que com isso sempre provocaram a ira de Deus. Agora, automaticamente, quando essas práticas passavam da medida, exageravam na dose, mesmo que um Deus é um Deus longânimo, mas o que acontece é que mesmo que aparentemente ficava tudo sem saída, nós vamos ver nos próximos tópicos da lição, situações horrendas, mas sempre teve aqueles que Deus chamou para revolucionar, para cumprir basicamente a sua própria palavra, que está na nossa análise do texto áureo. Eu sou um Deus de conserto, eu sou um Deus de aliança, e eu faço maravilhas no meio do meu povo. Então, sempre que ocorreu situações adversas, Deus sempre levantou durante a história pessoas para revolucionar. E normalmente essas pessoas eram quebrantadas e o Senhor respondia às orações, mas com a manifestação do nosso assunto em pauta aqui, de um grande avivamento. Antes de eu entrar no tópico de número 1, vale a pena nós trazermos aí uma aplicação. Quando se fala então de avivamento, não está falando somente do derramar do poder de Deus, aquela coisa bonita que nós temos nas nossas igrejas pentecostais, irmãos que são batizados no Espírito Santo, irmãos que vão receber o batismo com o Espírito Santo, e que eu particularmente sou um dos que incentivo muito que os crentes busquem o batismo com o Espírito Santo, orem e sintam o fervor de Deus, tenham uma vida assim animada. Bom, pelo que nós percebemos, o verdadeiro avivamento, ele trata de uma série de situações, principalmente como nós vimos na aula passada. Crises, situações que vêm alterando até o curso da natureza, da política, da economia e até na vida moral da sociedade de um modo geral. Coisas terríveis que são frutos já de pecados, de pessoas e de nações e de grupos que entram por caminhos totalmente contrários à vontade do Senhor. Isso desencadeia uma crise, mas o próprio Deus, com o seu amor, com a sua compaixão, usa essa crise para não perder o seu povo, mas trazer de volta o seu povo para ele, que dá-se então o nome, ou que a gente enxerga aqui como avivamento. E ele, mais uma vez, prova que ele é um Deus de aliança, que ele é um Deus de promessa, e prova também que ele sempre está no controle de todas as coisas. Bom, continua aqui com a revista, o tópico de número 1 diz o seguinte: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então, o que a gente vai ver agora?
é um panorama de alguns momentos de avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Existem inúmeros, tá? Existem vários momentos de avivamento no Antigo Testamento. O pastor Elinaldo Renovato escolheu 3 aqui, porque o espaço aqui também é limitado. Então, para nossa aula, somente 3. Mas devo lembrar para você que existem inúmeros outros momentos aí de avivamento no Antigo Testamento. Mas esses 3 aqui são importantíssimos e eles parecem que ganham até um destaque, pelo menos na nossa fala. Então nós vamos ter o primeiro subitem aqui desse tópico, desta aula, o avivamento no tempo de Moisés. O avivamento no tempo de Moisés. Depois a gente vai ver o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo de Josias. São os 3 que vamos analisar aqui. Bem, falando então do avivamento no tempo de Moisés. Quando José, lembra de José que era o filho de Jacó? Filho de Jacó. Ele foi governador do Egito e tal, aquela história toda. Mas quando ele morreu, o povo israelita que estava no Egito sofreu com a tirania de faraós que não conheceram José. Você vê essa referência logo no primeiro capítulo do Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo 8 ali, você já vai se inteirar com essa situação. E é nesse momento, no início ali do livro do Êxodo, capítulo de número 1 em diante, lá depois do versículo 20, já vamos ver entrar em cena esta criança chamada Moisés, que depois vai ser chamada, vai ser escolhida para libertar o povo do Egito, das garras de Faraó. Então Moisés é aquela pessoa que Deus escolheu para fazer obras maravilhosas. Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe, você lembra disso? Ele viu inclusive a sarça pegando fogo, a sarça não se consumia, ele se aproximou ali para ver aquela maravilha e aí o Senhor se apresentou a ele, o Senhor falou com ele e disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, temeu olhar para Deus, temeu continuar olhando aquela visão, e diante daquela visão o Senhor deixou tudo claro para ele. E você sabe que ocorreu ali então a chamada específica na vida de Moisés. Para quê? Para revolucionar a vida de um povo. Então, mesmo que esse povo depois, como já vimos, vão cometer deslizes e entrar por caminhos de iniquidade, mas Moisés é o ungido, Moisés é o chamado, e, por intermédio de Moisés, o soberano Senhor, sabemos pela história, ele exerceu juízo sobre Faraó naquele primeiro momento, de maneira poderosa, que teve o caso lá das 10 pragas, e deixou o povo sair do Egito. Então o grande milagre, as grandes maravilhas, a grande manifestação da glória de Deus na vida do homem Moisés, nesse primeiro momento a gente vê, lógico que tem todo um desfecho da história. Aqui a gente fala de maneira resumida. Mas o fato é que este assunto aqui nós estamos falando baseado naquele primeiro análise do texto áureo que falamos. Deus dizendo: eu sou um Deus de conserto, eu sou um Deus de aliança, e eu sempre farei maravilhas no meio do meu povo. Sempre Deus mostra que Ele está no controle de todas as coisas. E durante o ministério de Moisés, muitos momentos teve manifestação depois no meio do povo, que já não precisava ter nenhuma dúvida a partir das pragas que ocorreram no Egito. E Deus tirou o povo de lá com mãos fortes. E no livro do Êxodo, aconteceu ali quando Deus leva Moisés novamente para o monte,
onde ele passa aquele momento de oração, ele fala estas palavras e deixa algumas recomendações específicas para Moisés. E nós vamos lembrar que depois ele escreveu o livro de Deuteronômio, e lá no capítulo 28 ficou registrado ali: Deus está sempre pronto para abençoar, e é o que mais Deus quer, abençoar e prosperar e fazer com que o seu povo tenha uma vida de sucesso, uma vida de muito êxito. A grande questão é que eventualmente as pessoas entram, o seu povo entra por caminhos contrários à vontade do Senhor. E lá em Deuteronômio 28 já ficou registrado: diante de vocês está a bênção e a maldição. É vocês que escolhem, sempre. É bom lembrar que mesmo que eventualmente o povo cai pelo lado de desagradar ao Senhor, e automaticamente isso é pecado, e trazem transtornos para a sua vida, quando eles se voltam para o Senhor perdoa e aviva novamente a sua vida. Esse é um Deus maravilhoso, que vale a pena servi-lo com amor e com dedicação. Ainda falando aqui do panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, já falei aqui de Moisés, agora vamos pensar um pouco sobre a vida de Samuel, ou seja, no tempo de Samuel. Lembra de Samuel, filho de Ana? Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Pois é, lá em 1 Samuel, capítulo de número 3 em diante, vemos a situação caótica da administração eclesiástica e política de Eli. Ele deixou, inclusive, que os seus filhos andassem de maneira que desagradava os olhos de Deus. Os filhos de Eli se corromperam de uma tal maneira que o Senhor trouxe uma punição gravíssima para Eli, para a casa de Eli e para a nação automaticamente. Porque quando o líder peca, quando o líder entra por caminhos errados, aí o povo sofre também. No caso aqui de Eli, um homem que deveria se posicionar, mas ele descuidou da sua própria casa. Deus usa uma criança, Samuel, que não tinha experiência com Deus, mas Deus tinha um negócio na vida dele, porque Samuel foi oferecido ao Senhor pela sua própria mãe para trabalhar na obra de Deus. E Deus falou com Samuel que o juízo viria para a casa de Eli, como de fato veio. Como de fato veio. E eu vou fazer a leitura aqui. Se instalou uma guerra contra os filisteus, nesse período, na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. Porque quando desagrada a Deus, alguém peca, a situação fica feia. O povo de Israel foi derrotado. Resultado disso, a arca do concerto, a arca que representava a presença de Deus, foi tomada. Os filisteus levaram. Quando a notícia chegou na casa de Eli, ele não aguentou, porque a notícia chegou ali e foi da seguinte forma: Israel está derrotado diante dos filisteus, e os teus 2 filhos, Eli, morreram. Morreram na guerra. A arca se foi e os seus filhos morreram. Quando Eli recebeu a notícia, o patriarca, com 98 anos de idade, não aguentou essa notícia tão horripilante e caiu da cadeira e morreu naquele mesmo momento. A nora dele, que era filha de um dos filhos que morreram na guerra, ouviu a notícia, sofreu dores de parto ali naquele mesmo momento e também morreu, embora a criança nasceu, onde foi colocado o nome de Icabô, que significa foi-se a glória. Bom, mas não para por aí. Essa é a parte ruim, é a tragédia.
Porque quando as pessoas pecam, quando a nação peca, quando o líder peca, quando a ruína espiritual penetra nos corações, então vem aí o acerto de conta. Mas Deus levanta Samuel. Samuel agora é o homem que vai colocar ordem na casa. Através da ação de Samuel, nesse contexto, ele desenvolve o seu ministério, trazendo o povo de Israel ao arrependimento. Ele incentiva o povo a se arrepender. Ele incentiva o seu povo a se humilhar. E ele ora pelo povo. E estabelece agora uma nova dimensão espiritual. E agora o povo de Israel novamente parte para a guerra contra os filisteus. Qual foi o resultado? Vitória de Israel. A arca novamente foi resgatada. E o povo celebrou ao Senhor, tanto é que está lá em 1 Samuel 7,12, ou 2 Samuel 7,12, aliás. É 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele celebrou isso com grande vitória. Então um grande avivamento chegou a Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Graças a Deus por isso. Deixa eu ver se eu não citei o texto errado aqui, viu? Parece que sim. Deixa eu só confirmar. 1 Samuel, 2 Samuel 7:12, né? É a expressão da palavra de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem, mas o fato é que aconteceu um grande avivamento durante aí a história ou o momento de Samuel. Estou aqui com a palavra de Deus na mão, porque minha aula é assim. Exatamente, tô certo, eu citei certo. Eu citei certo, é 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Foi o momento que ele celebrou e ele disse: Deus está conosco. Deus novamente nos reavivou e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Quando o avivamento chega, então aí temos motivo de sobra para exaltar e glorificar ao Senhor. E tivemos um outro momento de avivamento no tempo do rei Josias, que é onde está embasado a leitura bíblica em classe. Segundo Crônicas, capítulo 34, a partir do capítulo de número 34. Bem, o que aconteceu foi o seguinte: depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Ezequias foi um bom rei, mas o filho dele já não foi um bom rei, que foi o Manassés. Desencadeou as coisas. O Manassés se corrompeu, entrou pelo caminho da idolatria e ergueu altares e tal, fez passar seus filhos pelo fogo, usou práticas ocultistas, práticas aí nos dias de hoje, poderia comparar aí de feitiçaria, de macumbaria, de tantas coisas horripilantes. E como punição, Deus enviou o exército assírio para prenderem ele em cadeia, levar ele preso. Mas ele teve a oportunidade de se arrepender. Mesmo que ele fez tantas coisas erradas, ele se arrependeu. Deus ouviu a oração dele. Mas rapidão morreu porque ele já estava velho mesmo. Na verdade, foi já no final da sua carreira. O filho dele assumiu que foi o Amon, só que infelizmente esse rapaz fez também coisas horripilantes. Foi um reinado terrível e acabou sendo morto pelas mãos dos próprios servos dele. Foi o presidente que foi morto pelos próprios ministros, pelas pessoas de confiança dele. Só que ele já tinha um filho, que era Josias. Olha que situação. Josias já foi um homem temente ao Senhor. Josias realizou uma verdadeira reforma a partir de então. Inclusive, o pai tinha trazido ídolos para dentro do templo, o grande templo de Salomão, que nós estudamos na aula passada,
ele realmente corrompeu, ele trouxe abominação para o templo. Os pais. Josias fez uma limpeza. Inclusive, na limpeza que fez na casa do Senhor, achou até mesmo o livro sagrado. E aí, quando achou o livro, foi feito a leitura da palavra, e eu vou ler aqui. Então a situação espiritual foi decadente antes de Josias. Tinham perdido até o livro. Mas o Altíssimo Deus Todo-Poderoso usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um avivamento espiritual. Maravilha, o povo se voltou para o Senhor. Por quê? Porque ele fez uma limpeza. Então, avivamento é isso. Avivamento é parte do pressuposto que as pessoas precisam deixar a prática pecaminosa, buscar uma libertação diante de Deus, se apresentar diante de Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, porque com certeza ele vai novamente fazer aquela obra da qual é o propósito do Senhor. Então o que a gente viu até aqui foi um panorama dos avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Eu comentei com você nos dias de Moisés, ou através de Moisés, através de Samuel e através do rei Josias, que foi um rei piedoso, importantíssimo na história de Israel como homem de Deus. Agora a gente vem para o outro ponto da lição. Para que aconteça um avivamento, no Antigo Testamento já mostrou para nós momentos de confissão e pecados. Então, quando as pessoas pecavam, entravam por caminhos horripilantes, mas quando eles retornavam à palavra de Deus, sempre tinha um jeito. E a gente lembra aqui do chamado de Neemias no primeiro item. Neemias, lembra de Neemias? Pós-cativeiro. Neemias se achava na função de copeiro do rei. E ele ficou sabendo que o povo que estava nas terras de Israel, que eram seus parentes, seus familiares, estavam em ruína. E ele começou a orar. E a palavra mostra, os estudiosos mostram, que a oração durou 4 meses no propósito. Então foi uma campanha de 4 meses de oração e jejum. E quando ele foi falar com o rei, automaticamente o rei Artaxerxes, ele concedeu essa oportunidade para que ele viesse para reconstruir os muros da cidade. Começa então um avivamento, porque o povo de Israel, pós-cativeiro, estão sofrendo já como resultado, como a gente viu na aula anterior, devido ao pecado mesmo da nação, que muitos foram para o cativo e outros ficaram, mas independente de quem foi ou quem ficou, está sofrendo, porque agora não tem templo para adorar a Deus, não tem, as cidades estão em ruínas, enfim, a situação está caótica. Só que Neemias é o homem que está sendo levantado. E diz, em Neemias capítulo de número 1, verso 6, ele disse assim, ele fez uma oração: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E ele se coloca junto e diz, nós pecamos contra ti, Senhor. Eu e a casa do meu pai, nós pecamos. Bem, o que nós vemos aqui é que Deus atentou para esta oração. Neemias é um exemplo para os demais ali, que deveriam ter um coração quebrantado. E o fato de fazer essa confissão diante de Deus, de confessar os pecados, foi então a condição indispensável para que acontecesse novamente um verdadeiro avivamento. Abriu a porta para o derramar da graça de Deus, da volta, sabe, das práticas que sempre eram feitas para louvor e a glorificação do nome do Senhor. Veja, Deus chamou Neemias. Neemias agora, a partir da chamada, incentiva o povo a confessar as suas práticas, dizer que realmente eles dependiam da misericórdia e do perdão do Senhor. E para fechar, nós vamos ver em Neemias, capítulo de número 8, do versículo 1 ao 12, eu não vou ler aqui porque não dá, que se conclui
um avivamento, naquele primeiro momento que trouxe alegria, trouxe regozijo, trouxe poder, trouxe choro, trouxe o povo novamente a se voltar para o Senhor. Através, sabe de quê? Através da poderosa palavra do Senhor. Em Neemias capítulo de número 8, então foi feito toda uma solenidade e Esdras, o sacerdote, leu o livro da lei. Ele não somente leu, mas uma espécie de escola dominical como nós estamos aqui. Ele também explicou cada detalhe, até o significado dos termos, da palavra, o que o Senhor queria falar com tudo aquilo. Foi desde a manhã até, vamos falar na nossa linguagem aqui, permita por favor. Desde a alva, desde as 6 da manhã, 7 da manhã, até por volta de 11 horas, meio-dia. O povo ficou ali ouvindo a palavra do homem. E no final, começaram a chorar, e chorar, e chorar, porque eles entenderam, eles enxergaram as suas misérias, as suas dificuldades. E foi tão legal que no capítulo de número 8 e no versículo de número 10, Deus usa ali o seu servo e ele diz: não precisa chorar. Parem de chorar agora. Agora é hora de vocês enxugarem as lágrimas. É hora de vocês celebrarem. É hora de vocês comerem, porque com certeza Deus já perdoou os vossos pecados. Houve confissão e houve um quebrantamento. Portanto, a alegria do Senhor é a vossa força. O avivamento aconteceu de novo. Então isso fica claro que o avivamento no tempo de Neemias teve aqui esses 3 elementos importantes. O chamado. Então primeiro, para que aconteça um avivamento, alguém tem que atender o chamado. E quem sabe você. Deus está chamando você para uma grande obra. Para que você seja um pregador, para que você seja um ensinador da palavra de Deus. Para que você leve os seus ouvintes à busca de uma confissão de pecados e também de ensino da palavra do Senhor. E para fechar a nossa aula, fica fácil agora, porque o avivamento e a palavra de Deus têm tudo a ver. O tópico 3, inclusive aqui da minha aula, fala o avivamento e a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus corrige. Já no Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26, o apóstolo Paulo escreveu assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, que é cântico, louvores, tal. Tem doutrina, pregação, ensino da palavra de Deus. Tem revelação, que é a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. Tem línguas estranhas, na qualidade de pentecostais, esse é o culto. E tem também profecias, ou seja, tem interpretação. Tudo que é feito no culto é feito com ordem e decência para a edificação. Isso é culto, isto é avivamento. É isso que nós estamos precisando para esses últimos dias. Então, no Novo Testamento já vem essa recomendação. Veja que essa marca, essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual. A pessoa chegar na igreja, querer se aparecer, mostrar a roupa, mostrar o terno, mostrar o sapato novo, mostrar o carro, mostrar isso, mostrar aquilo. Não, a igreja não é um desfile de moda. Não é isso. E nem expressões. Falar bonito, falar difícil, aquele jeito extraordinário de se apresentar. Não. A orientação aqui é para um culto avivado, um culto da palavra de Deus, com ordem e decência. E no último subitem aqui desse tópico fala: portanto, devemos ter cuidado com o formalismo. Porque o que é formalismo? O formalismo diz respeito àquilo que é formal, àquilo que é metódico, àquilo que é rigoroso, àquilo que é um conjunto de regras. Não que na igreja não tenha que ter ordem, mas quando há excesso,
quando há excesso, então isso tira a pureza e a beleza da manifestação da glória de Deus. Deve-se ter cuidado. Então o formalismo assume uma característica negativa. Que, sabe aqueles que dizem, aqui tem que ter zelo, aqui não sei o quê. Permita eu dizer, a igreja é um lugar para as pessoas estarem alegres, felizes. Tem que ter ordem, tudo organizado, tudo certinho, mas o pastor não pode estar lá como um delegado de polícia, com aquela cara, sabe, fechada, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém diz a paz para ninguém, ninguém aplaude o Senhor Jesus, ninguém louva, ninguém, sabe, uma coisa esquisita. Não. O culto é para ser celebrado com alegria, com vitória, com poder, sabe? E saindo fora, sim, desse formalismo, porque o formalismo, ele prejudica, é aquele conjunto de regras que prejudica. Ele é o contrário do exibicionismo, sim. Ele repreende quem se exibe, ele repreende a questão das emoções quando ela é extrapolada, mas deve-se ter bastante cuidado com isso. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito, o Espírito Santo, ele tem que ter liberdade na igreja, ele tem que ter liberdade dos corações. Ele fala de forma especial e as pessoas são sensíveis à voz de Deus. E automaticamente os dons espirituais, de maneira sobrenatural, naquela atmosfera espiritual, ela começa a acontecer no meio da igreja. É exatamente aquela alegria onde o povo glorifica, onde o povo exalta, o povo celebra. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas, quem não é, glorifica a Deus. No momento do louvor, todo mundo louva a Deus, exalta o Senhor. Aleluia! O pregador prega uma palavra, não é aquela palavra engessada, não é aquela palavra copiada da internet ou coisa do tipo assim. Não, é uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para o coração do pregador, para que ele transmita ao coração do povo e todos celebram ao Senhor. As pessoas entram no culto de uma forma, mas saem totalmente diferente, celebrando e dizendo, valeu a pena estar aqui. Isto é avivamento e é isso que nós precisamos para esses últimos dias. Bom, então a gente finaliza por aqui com a conclusão final dizendo o seguinte, portanto, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Não venhamos esquecer, avivamento, ele vem sempre em resposta à oração, em resposta a um chamado, às súplicas, né? Isso se dava sempre diante de situações de calamidade, crises, coisas que já estavam acontecendo como resultado de de pecados que foram cometidos antes. Mas quando o povo se volta para Deus, Deus então estende a mão e derrama da sua graça. Deus promovia a restauração de Israel. Então que esses avivamentos veterotestamentários, eles retornem para nós e que venha nos despertar para nós continuarmos fazendo a vontade de Deus nesses últimos dias de frieza e de mordidão espiritual atuais que vem acontecendo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere a sua vida, que Deus prospere a sua família. E quero agradecer o seu carinho se você ficou até aqui. Então, eu tenho que te agradecer ainda mais e pedir que você se inscreva no canal, curta e deixe um comentário se possível. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. A paz do Senhor.